Aqui eu tenho uma representação esquemática, certo? De como funciona o... Vou colocar aqui em tela cheia. De novo. De como funciona isso, né? Na teoria, digamos assim, tá? Então, é isso que acontece, ó. Você está fazendo foco em um ponto específico ali da árvore, certo? E a essa distância aqui da câmera, esse daqui é o sensor, ok? Lembrando que o sensor inverte a imagem, quando a imagem passa por uma lente, ela vai de cabeça para baixo, isso acontece no teu olho, na câmera, em tudo, mas por que você não vê a imagem de cabeça para baixo no teu cérebro vira do jeito certo? E as fotos não ficam de cabeça para baixo porque a câmera já vira do jeito certo. Entendeu? Então, assim, você tem para essa distância aqui, que é uma distância longa, né? Uma distância longa aqui, a árvore está afastada da câmera, você tem uma profundidade de campo tamanha que consegue colocar a árvore e mais um pouco dentro de uma zona de nitidez. Não vou chamar de foco, vocês já passaram dessa. Você não pode dizer que, por mais que seja tentador dizer que a árvore inteira fica em foco, não. Só esse plano está em foco, mas a profundidade de campo aqui está englobando toda a árvore, certo? Quando a árvore está muito mais próximo aqui, ó, do sensor da câmera, tá? Da lente, a profundidade de campo é menor e nesse caso aqui ela não consegue colocar a árvore inteira dentro do foco. Entenderam? Ou seja, tudo que você considera o plano de foco é só o que está contido nesse plano que é o plano do sensor, que é o que coincide com esse plano que é o miolinho da árvore. Se você faz foco nessa parte, aqui eu vou desenhar de novo. Se você estivesse fazendo foco aqui, ó, eu vou pegar o mesmo tamanho de profundidade de campo aqui, ó, tá? E vou colocar o meio dele aqui, para cá e para cá. É o mesmo tamanho de risco que eu estou fazendo, ó, mas tá vendo? Se você faz foco, se você quer a árvore inteira dentro do foco, você não pode fazer foco na primeira folha da árvore, você tem que fazer foco no tronco dela que está no meio, porque aí você tem foco para esse lado e para esse lado. Se você faz foco na primeiro galhinho da árvore, você tem foco para trás e o foco para frente, o que você teria de profundidade de campo para frente, você está desperdiçando, porque aqui só tem ar, a área é transparente, não precisa de foco, né? Entendeu? Então, por isso que é importante a ideia da hiperfocal. Você bota o foco no meio do caminho das coisas que você quer fotografar. Certo? E aqui a profundidade de campo é rasa o suficiente para não caber a árvore. Okay? Pior ainda, então, seria se você fizesse o foco aqui. Se você fizesse a lente pegar a imagem daqui para projetar lá no sensor. Ok? Bom. Para continuar agora, essa parte, a gente vai ter que estabelecer um conceito. Deixa eu falar direto aqui com vocês. Um conceito muito confuso. Tá? Depois vocês vão entender. Até o final da aula vocês vão entender. Mas o conceito é muito confuso. Conceito de círculo de confusão. Tá? O nome já é uma confusão. Certo? Círculo de confusão. Se alguém já ouviu falar nesse negócio de círculo de confusão? A coisa é a seguinte, ó. Tem o foco no plano, certo? Tem o foco aqui no plano. Tudo que está contido nesse plano de foco era um ponto aqui e continua sendo um ponto aqui. Um ponto unidimensional, um ponto que não tem largura, certo? É só um ponto, ok? Mas quando esse ponto não está no plano de foco, ou seja, está aqui mais perto, por exemplo, certo? Ele também não vai estar contido nesse plano, ele vai estar aqui mais perto. Só que aí ele não é um plano aqui. Ele é um círculo ou um disco, porque ele está fora de foco. Uma coisa está fora de foco é justamente a luz de um ponto estar espalhada numa área e não em um ponto. E uma área, a partir de um ponto, é um disco, né? A coisa vira uma bolinha, não vira um quadradinho, vira um, né? Certo? Então, quando
os teus pontos, porque na vida real as coisas são pontos, né? São átomos aqui, são células da árvore, são pontos. Quando esses pontos não estão contidos no plano de foco, a projeção deles no plano da fotografia não é um ponto, é sim um círculo. Círculo de confusão. Então, aqui está representado, ó. Esse plano aqui está mais próximo da lente do que o plano do sensor. Então, tudo o que está nessa distância aqui, que deveria estar em foco nessa distância aqui, vai aparecer como um círculo na fotografia. Aquelas bolinhas que você vê atrás quando você faz uma fotografia e o fundo fica desfocado. Não ficam bolinhas lá atrás? É isso, entendeu? É isso. A mesma coisa acontece com os planos que estão mais distantes. O que está aqui atrás, que era uma bolinha, era uma pulga pulando no ar ali. Ela não vai aparecer nítida. E como que uma pulga que está pulando no ar aparece quando está fora de foco em uma fotografia? Aparece como um disco pretinho. Certo? É isso. Isso é círculo de confusão. Mas o disco não é o círculo de confusão. Certo? O círculo de confusão é a medida a partir da qual você considera as coisas como não mais pontuais. Eu vou pegar aqui o livro para pegar a definição exata desse negócio, porque a coisa é tão confusa, realmente, que eu preciso consultar os dados matemáticos a respeito disso. Tá? Então eu vou vir aqui no livro. Aliás, esqueci de ter... Eu devia ter deixado isso daqui separado já antes. Tá? Mas tá aqui, ó. Tá? A mesma coisa que vocês estão vendo aí. Certo? E daí assim, ó, a definição que está no meu livro ali, ó. Tá? Círculo de confusão é o diâmetro mínimo de reconhecimento de um disco que forma a fotografia. Certo? Então, círculo de confusão não é a bolinha. Círculo de confusão é quando você reconhece que existe uma bolinha. Ok? Vamos voltar para a nossa aula. O cisne. O cisne foi onde eu fiz o foco. Existe uma profundidade de campo antes do cisne e depois do cisne que está dentro da profundidade de campo. Até onde? Bom, aqui na frente, ó, tá vendo aqui, ó, esses brilhinhos do sol? Esse brilhinho do sol até aqui, assim, mais ou menos, ele tem nitidez. Ele é um pontinho, ó, tá vendo? Isso aqui é um pontinho, isso daqui não é um disco. Certo? Agora, olha aqui, ó, que tá mais distante do cisne, ó, né? Distante nesse sentido aqui, certo? Isso aqui já é um disco, não é um pontinho. Agora vamos olhar para trás, ó. Pontinho, certo? Aqui. Aqui já é um disco. Não muito grande, mas é um disco. Aqui é um disco maior. Olha lá o tamanho dos discos lá atrás, porque eles estão muito distantes. Ou seja, está muito desfocado. Quando você começa a ver discos, você chama de campo do círculo de confusão. Quando você não está vendo discos e está considerando que está nítido, você chama de profundidade de campo. Boque, Edevaldo, assim, ó. Boque é a textura formada pelo que está fora de foco. É a textura, é o nome da textura, não a bolinha. Essa bolinha aqui, você pode chamar ela de disco desfocado ou ponto desfocado, certo? Círculo de confusão é o diâmetro da menor bolinha que você considera como bolinha. E profundidade de campo é onde você não vê bolinhas. Certo? É isso. Ok? Conseguiram entender mais ou menos? Eu vou voltar aqui para o livro porque existe aí
a explicação aqui, ó, de como você encontra esse círculo de confusão, certo? Então, vou acompanhar exatamente o que está escrito ali, tá? Porque tem um monte de número ali, certo? E eu sou bem ruim com números. Você não precisa decorar essas coisas, você só tem que entender o conceito geral, né? O padrão de reconhecimento do círculo de confusão mais usado no mundo, ele requer que você faça o seguinte, que você tenha uma fotografia original do padrão full frame, certo? Então, ou do filme, ou do sensor full frame. Se a tua câmera não é full frame, você vai usar um outro padrão de reconhecimento do círculo de confusão. Mas para full frame, você vai ampliar essa fotografia. Ela tinha, né, a projeção dela aqui tinha 36 por 24, que é o tamanho do sensor, certo? Você vai ampliar ela para 20 por 25, que é um tamanho de papel, mais ou menos desse tamanho, um tamanho de papel padrão, certo? Você vai ampliar ela e você vai segurar ela a 30 centímetros de distância do teu rosto. Tá? Então, deixa eu vir aqui para cá, ó. Certo? Ou seja, fisicamente falando, como é que você determina, como é que o sujeito lá um editor de uma revista vai olhar a tua fotografia e vai determinar se a tua fotografia está com o foco no lugar certo ou não está com o foco no lugar certo, ou aonde que está a profundidade de campo? Como é que você determina isso? Você imprime a fotografia em 20 por 25. Digamos que isso daqui seja 20 por 25, certo? Você vai imprimir essa fotografia assim. E aí você vai olhar ela a 30 centímetros de distância do teu rosto. E você vai avaliar aonde você vê pontos, você considera como profundidade de campo, aonde você vê discos, você considera como círculo de confusão. Certo? Confuso? Círculo de confusão. O cara que escolheu o nome para esse negócio é um gênio, né? Por que que é assim? Porque o olho humano tem uma resolução de espaço que ele consegue enxergar pontos nítidos até 0,25 milímetros. Uma coisa menor do que 0,25 milímetros, o nosso olho, a 30 centímetros de distância, começa a emendar uma coisa na outra e você não vê mais um ponto, você vê um disco, certo? Se uma coisa for menor do que 0,25. Isso dá 100 dpi, certo? Por isso que quando você lê uma revista às vezes é impressa em 150 dpi, certo? Você não vê os pontos da impressão, você vê uma imagem contínua, né? As telas de computador, normalmente, agora as mais atuais, são 92 dpi. Né? Antigamente era 72 dpi e você via o pixel, agora você não vê mais o pixel. Por quê? Porque está bem perto ali dos 100 dpi, que é o teu limite. Isso olhando a tela a 30 centímetros de distância. Se você olhar mais perto do que 30 centímetros, aí você consegue ver. Por isso que tem que ter uma distância específica, certo? Então é isso, ok? Para você avaliar se uma coisa está dentro da profundidade de campo ou não está dentro da profundidade de campo, esse é o jeito de você avaliar, ok? E aí? Falem comigo. Eu sei que vocês devem estar apavorados numa hora dessa, tá? No que é importante você entender isso? Não é importante você saber esses números, não é importante... Aliás, deixa eu ver quantas pessoas continuam aqui comigo. 11 simultâneos continuam comigo. Obrigado por continuarem comigo, né? Apesar disso tudo. Você não precisa saber dessas coisas de cor. Nem eu que sou professor sei de cor. Eu escrevi um livro, tá ali escrito, quando eu preciso consultar, eu vou no meu livro para consultar isso. Você não precisa saber isso. O que você precisa ter em mente é que você chamar de focado ou desfocado, nítido ou não nítido, depende de um padrão. Você não pode simplesmente dizer, é nítido ou não é nítido. Depende de qual distância que você está olhando o objeto. Depende de uma série de fatores, certo? Então, para você determinar a tua profundidade de campo com um nível de precisão máximo, você usa o círculo de confusão, o conceito de círculo de confusão. Mas você não precisa usar isso no teu dia a dia, ok? Mas é importante saber. Como eu disse, hoje a aula é tudo sobre profundidade de campo. Bom, tem isso.
entende? E daqui até o final da aula eu vou continuar usando os conceitos de campo de círculo de confusão e profundidade de campo, né? Porque são os conceitos certos, ok? Justamente, é confuso, né? Vocês não precisam saber porque vocês não querem dar aula disso, mas é importante saber que existe isso daí. E se você quiser saber mais ou quiser ter alguma coisa para consultar, compra o meu livro, Tríade da Câmera Fotográfica. Quando você precisar conversar com alguém entendido do assunto, você vai lá e dá uma estudada antes. Sim, o conceito de círculo de confusão, Elinor, entra em tudo porque é só com ele que você é capaz de avaliar se uma coisa está nítida ou não está nítida. Porque a nitidez é relativa, certo? A nitidez é relativa ao quê? A capacidade do olho humano de enxergar pontos a determinada distância. Por isso que existe um padrão. Então, você simplesmente dizer que essa minha fotografia está toda em foco. Não, não é bem assim. Imprime ela em 20 por 25, olha ela a 30 centímetros de distância e daí sim você vai poder dizer se está em foco ou não está em foco. Segundo o padrão internacional mais aceito. Certo? É muito legal isso, eu adoro esse tipo de coisa. Muito bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso representa mais ou menos uns 10% da aula completa, que é feita em forma de live aqui pelo YouTube, onde você tem assuntos tanto sobre edição quanto sobre fotografias. Normalmente 2 vezes por semana essas lives acontecem. Se você se interessa em conhecer mais sobre fotografia e quer assuntos específicos, é a oportunidade ideal. Você não precisa fazer um curso completo para ir lá e rever aquele assunto que você tem dúvida ou conhecer uma coisa nova especificamente, certo? Se você tem interesse, tem um link aqui embaixo na descrição onde você pode se inscrever. São apenas 20 vagas, porque é em forma de live e eu quero dar atenção a todo mundo. Então vocês me mandam perguntas, a gente vai conversando sobre os assuntos, certo? Tem um valor bem camarada que todo mundo pode participar, e isso é uma forma também de garantir que quem se inscreveu vai realmente participar da live. Agora, se você tem interesse sobre uma aula que vai acontecer e você não vai poder naquele horário da aula fazer estar acompanhando a aula, não tem problema, porque você pode assistir depois quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, fica gravado a aula inteira e você tem acesso a ela a partir do seu link, né, da inscrição, você tem acesso a ela a hora que você quiser. E também pode deixar depois perguntas lá dentro e continuar conversando comigo sobre o assunto a partir dos comentários dentro do vídeo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado e espero vê-los na aula ao vivo. Até mais. Tchau!